Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento: você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser. Doutor Luiz Fernando Correia hoje está conosco aqui no estúdio do Jornal da CBN, ao nosso lado. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, a gente tem e acompanhou já ao longo do tempo aí uma série de discussões em torno do uso da polilaminina. E imagino que hoje a gente já tem uma visão um pouco mais clara sobre esse assunto. Houve um grande movimento ali a favor, parecia que era a salvação de tudo, mas a história começou a ser revista. E eu queria que o senhor trouxesse para nós aqui um olhar sobre o que nós temos agora. Então, isso é interessante, que agora a gente consegue olhar meio de longe, né? A coisa foi meio temporal mesmo no final do ano. E tudo começa quando a gente tem uma apresentação, uma coletiva de imprensa do Laboratório Cristália em setembro. Parece que foi, né, tudo junto, mas foi em setembro. E dali a coisa... Só que o tom da prosa já foi muito promissor demais. Já foi anunciada a produção do medicamento, uma coisa que ainda não estava... Enfim, um atropelo com relação à ciência, não tinham... Geralmente as coletivas de imprensa têm pelo menos uma referência de artigo científico junto onde é apresentado, nesse caso não tinha. Isso chamou a atenção de todo mundo. Eu lembro de estar aqui em São Paulo gravando o podcast da CBN e conversando com o Léo Costa, que é um divulgador científico, eu falei, mas como é que a gente vai falar disso? Né? Uma pesquisa nacional, a gente... Só que a mídia atropelou a gente, né? Como sempre, a mídia... E o que é pior, quando a mídia capturou essa notícia desse jeito, né? Promissor demais, mas sem questionar a falta de dado científico, e isso chegou nas redes sociais, a explosão foi inevitável, a polarização foi inevitável. Então, desde promessas de que vamos ter um Nobel, vamos resolver o mundo, é a cura, quer dizer, tudo isso muito solto. E agora chegou a hora a gente vem já desde dezembro, as pessoas que falam de ciência, a gente falou aqui no nosso programa, os outros divulgadores científicos têm falado bastante, colocando um pouco de calma nessa história. Em que pé nós estamos? Esse que é importante. Existe uma pesquisa de base feita pela professora Tatiana na UFRJ que descobriu como é que junta os pedacinhos de laminina para fazer a polilaminina. Isso tem uma patente registrada no Laboratório Farmacêutico Brasileiro para a produção dessa substância. Ela foi utilizada em cães, foi publicado um artigo científico numa revista, depois ela foi aplicada em humanos, num estudo piloto, e aí começa a complicação, porque quando você faz uma pesquisa, você tem uma obrigação hoje em dia, já décadas, há mais de 20 anos, toda pesquisa tem que ser registrada num banco de dados oficial. Por quê? Se eu não registrar, gente, eu faço a minha pesquisa e não conto o que deu. Se deu ruim, eu não conto. Então, as revistas científicas passaram a obrigar que você registre antes de começar. Porque eles vão saber o que está acontecendo. Então, um dia você pode ser cobrado. Aquela sua pesquisa deu certo? Você não pode esconder o que deu errado. E nesse caso já tem um problema, porque a aplicação nos humanos foi feita antes do registro da pesquisa nos bancos de dados. E aí vem gente falando, mas é no banco de dados americano, no clinicaltrials.gov. Tem que botar lá, é a prática do mercado, mas tem um banco de dados brasileiro para você registrar a sua pesquisa, do governo brasileiro. Então você tem a obrigação de fazer as duas coisas. Isso não foi feito. Isso criou um problema, porque você tem uma pesquisa que está anunciada, está registrada depois de ter começado. Então eu não sei se mudou, se escolheram quem aplicou. Você fica sem... A importância disso, gente, não é burocrática. Se eu não disser em quem eu vou usar e sair usando, eu posso escolher em quem eu vou usar. Não estou dizendo que foi feito, mas isso pode acontecer. Isso gera uma desconfiança natural. E foi uma das causas da rejeição do pré-print do artigo publicado pelo grupo, que foi submetido a revistas científicas e foi rejeitado. A primeira questão da rejeição foi, mas vem cá, ninguém sabia que você estava fazendo essa pesquisa? Apareceu depois se a aplicação começa em 2016, você tem registro da pesquisa esse ano, em 2022. Então, quer dizer, tem uma coisa errada. Isso já chamou atenção. Alguns dados estavam errados na pesquisa, registrados no papel, no pré-print. E pré-print, para quem não lembra ainda, é aquele... Eu faço... Não é um rascunho, mas eu faço uma primeira versão
coloco na prateleira. Ó, galera, olha aí e vê se está certo. Todo mundo pode olhar, a ideia é essa. A crítica entre os acadêmicos, ela é natural e é importante. São outros pesquisadores que vão olhar e dizer, olha, dá possível, achei que tem uma coisa estranha, você pode corrigir? E também serve como registro. Olha, sou eu que estou pesquisando, eu botei aqui na prateleira, esse aqui é meu, tem essa função. E ali tem alguns erros importantes, alguns erros de registro. O paciente 1, por exemplo, faleceu no início da pesquisa e estava no acompanhamento por 1 ano. Isso era um erro difícil de você justificar. Enfim, isso tudo gerou agora uma revisão mais calma, com um pouco mais vamos dizer assim, de cuidado. A mídia agora conversou, de novo entrevistou novamente a professora, ela reconheceu esses erros, isso é importante. Ela reconheceu ela assumiu que não sabia, que tinha que ser feito o registro. Então, a gente agora pode entender algumas fragilidades que eu acho que a gente tem que aproveitar como lição. Os pesquisadores brasileiros são fantásticos. A gente acabou de lançar uma vacina contra a dengue que o mundo pesquisa há décadas. A pesquisa da vacina dengue tem mais de 60 anos e o Brasil conseguiu fazer a dele. E a gente tem que apoiar isso e tem que lembrar do nome desses pesquisadores também. Não é para buscar Nobel, é para fazer isso a pessoa saber. Agora, qual o apoio institucional que essas pessoas têm? Porque não tem que ser o pesquisador que tem que discutir com a indústria farmacêutica, que tem que saber o registro, saber a regulação. A universidade tem que fornecer isso tudo para o pesquisador. E a gente sabe que não tem. Então, fica o alerta educativo nesse processo todo, que do nosso lado, jornalistas, temos que ser mais críticos e aprender a lidar com esses dados. E do lado da instituição, a instituição tem que apoiar formalmente o pesquisador para não deixar, como ficou a professora Tatiana, exposta da maneira que foi a todos os meios de comunicação. Doutor, e aquela questão de os pares avaliarem a pesquisa? Como que está em relação a essa pesquisa? Então, ela foi submetida. Como é que isso acontece? Eu faço um trabalho científico e quero publicar na Nature. Eu mando para o editor da Nature. Olha, está aqui meu trabalho, no nosso grupo. Ele escolhe três especialistas que não estão ligados à minha pesquisa, que não recebem dinheiro para fazer isso, e eles vão avaliar essa pesquisa criticamente. E devolvem para o editor, dizendo, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, isso aqui está estranho. O editor manda de volta para o pesquisador. Isso foi tentado 3 vezes já, em 3 revistas do primeiro nível, vamos dizer assim. Então, essa é a revisão por pares. São pessoas que não estão ligadas à pesquisa original, indicadas pelos editores-chefes das revistas para analisar criticamente aquela pesquisa e devolver o que precisa ser corrigido. E qual é o cenário que se tem hoje, então, da pesquisa? A gente tem, Milton, a pesquisa tem existe uma autorização de um registro de pesquisa de fase 1, que é de segurança, pela da Anvisa, para 5 pacientes, e não tem nenhum paciente registrado até esse momento, para justificar. Aí tem o outro lado que aconteceu, que foi a confusão da judicialização, que a gente também vem por cima disso, né? Esse uso compassivo que a gente ouviu falar é uma ferramenta da Anvisa. Só que a Anvisa tem que processar esse pedido e autorizar que você use uma coisa que está sendo pesquisada num caso que não tem solução. E isso leva um tempo. Por que as pessoas vão para a justiça? Porque leva um tempo. Então, para passar por cima do tempo da Anvisa, judicializa-se esse uso compassivo. E é o que tem acontecido até hoje. Nós temos um registro aí de perto de 60 solicitações, com 30 aplicações da polilaminina em diferentes estados do Brasil. A pesquisa continua, ainda tem um longo caminho. A gente está na fase 1. Isso. Fase 1, fase de segurança, saber se, olha, remédio não é remédio funciona. Remédio faz mal? Faz bem? Não matou ninguém? Beleza. Vamos para a fase 2. A fase 2 já é a fase de determinação da dose e, eventualmente, já temos alguns dados na fase 2 de eficácia. Começam a aparecer evidências. E a fase 3, que é uma fase onde eu tenho tudo isso feito, é seguro, tem sinais de que funciona, eu já sei quanto é que eu tenho que dar de dose ideal, eu vou fazendo um monte de gente para poder comprovar a eficácia. E aí você atende aqui a Patrícia, que no final das contas pergunta o seguinte, tá bom, mas essa substância serve para quê então, ou poderá servir para quê? Em princípio, a proposta e o que foi mostrado pela professora Tatiana em animais e em células no laboratório é que essa substância pode funcionar para refazer conexões de nervos de uma medula que foi lesada agudamente. Foi isso que a gente sabe. E também cronicamente, porque ela testou cronicamente em animais.
A gente tem que lembrar que quando a gente pensa em medula, a gente pensa num fio. Mas é muito mais um fio daqueles fios de telefone antigo, que tem um monte de cabinho dentro. Sim. Então, raramente você tem a lesão de todos eles. Alguns estão amassados, alguns estão cortados realmente. Pode acontecer a secção total, é verdade, em alguns casos. Então, a ideia é que essa polilamina possa facilitar a recuperação aonde ela seja possível, dessa reconexão desses fiozinhos quebrados dentro do grande cabo que é a medula. Doutor Luiz Fernando Correia, muito obrigado aí por todos os esclarecimentos, pelas informações. Volte sempre aqui ao estúdio. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Até mais. Até mais.